Olá pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer 3 tipos de pães caseiros com apenas 1 kg de farinha de trigo. É uma receita incrível, muito boa, eu sempre faço aqui em casa. Então vamos lá. Em um recipiente a gente vai precisar colocar 1 kg de farinha de trigo. Eu tô usando essa marca porque aqui na minha cidade ela é bem conhecida. A gente vai abrir um meinho nela e vai colocar 20 gramas de fermento biológico. Cada saquinho desse tem 10 gramas, então a gente vai colocar 2 saquinhos de fermento biológico. Nós vamos colocar depois 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sopa, nesse meinho que a gente separou. 2 ovos. E meia colher de sopa de sal. Aí com uma colher de pau, a gente acrescenta mais 125 ml de óleo. E vai mexer isso muito bem. A gente vai tentar deixar esse líquido só concentrado no meio da nossa massa. E assim que ele ficar bem homogêneo, aí sim a gente traz a farinha pra dentro desse meinho e mistura tudo. Vamos colocar 450 ml de leite morno, não precisa estar fervendo não, tá? Só deixa ele quebrar um pouquinho do gelo da geladeira. E vamos misturar bem. Eu misturo com a colher até eu não conseguir mais, até começar a ficar bem duro, e aí a gente coloca a mão na massa mesmo. Agora vamos sovar isso bem por aproximadamente uns 15 minutos. Assim que você perceber que ela começou a soltar do dedo, a gente já pode parar de sovar e vai colocar num recipiente para descansar. Eu gosto de deixar ela descansando antes de eu modelar. Se você prefere modelar e depois deixar descansando, não tem problema nenhum, tá? Aproximadamente 1 hora depois, ela cresceu bastante e a gente precisa sovar essa massa para ela perder todo esse ar que tá dentro dela. A gente dá uma sovada bem rapidinho, só para ela dar uma murchadinha. Nós vamos precisar de 6 bolinhas. Como é para fazer aqui para casa, eu não peso, mas se você for vender, é muito importante que você tenha uma balança e vá pesando cada pedacinho da bolinha para ficar mais ou menos tudo com o mesmo peso. Nesse ponto, nós vamos pegar uma das nossas bolinhas e vamos fazer como se fossem minhoquinhas compridas, mais ou menos aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Nós vamos fazer 6 dessas. Não precisa ser muito fina, 30 centímetros é um tamanho adequado. Assim que tivermos os 6 rolinhos prontos, nós vamos prender as pontinhas deles, unir todos em um só. Eu geralmente prenso todas as pontinhas e viro elas para baixo. Elas ficam bem presinhas ali no topo. Nós sempre vamos trabalhar com o último rolinho. Eu vou passar primeiro embaixo, depois em cima, depois embaixo, depois em cima. Sempre assim, seguindo essa ordem. Sempre vou começar da direita para a esquerda. Embaixo,
depois em cima, depois embaixo, depois em cima. Tá vendo? Mais uma vez embaixo, depois eu passo em cima, embaixo e em cima e embaixo. Mesmo quando tiver lá no finalzinho que parece que não dá, a gente tenta arrumar bem, dar uma esticadinha, não tem problema, só pra ficar bonitinho. Como sobrou um pedaço ali maior que o outro, eu corto. Nós vamos unir as pontinhas novamente e colocar pra baixo. Numa forma, a gente joga um pouquinho de farinha de trigo e coloca o nosso pão pra descansar, cerca de 40 minutos. Ele vai dobrar de tamanho. A próxima massa nós vamos abrir. O próximo formato nós vamos abrir e vamos fazer um formato meio que um balão, afunilando as pontinhas. E aí não tem segredo, é só vir enrolando, fazendo uma pressão na palma da mão e bater nas laterais para ele ficar bem achatadinho. E a mesma coisa, vamos deixar descansando lá junto com a nossa trança. O último pedaço, nós pegamos a massa, dobramos toda para baixo e com uma faca bem afiada fazemos esses cortes na parte superior do pão. E colocamos para descansar também. Deixe descansar por 30 minutos. Depois desse tempo, nossa massa já cresceu. Eu vou colocar em fogo baixo, a 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. E depois disso, olha como ficaram lindos nossos pães. Ele fica com uma casquinha crocante por fora e por dentro super macio. Eu não consegui pegar com a mão porque ele tá muito quente, mas depois que ele esfria, ele vai ficando muito macio. E eu gosto, sempre quando eu termino de fazer os pães, enrolar num tecido e deixar ele lá de um dia pro outro. E aí fica a gosto de vocês. Eu derreti aqui umas 2 colheres de manteiga e pincelei por cima desse pão, para ele ficar mais douradinho e para ficar muito mais apresentável. Olha que cara linda que eles ficam! Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas próximas receitas.